Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pinceladas Jurídicas. Aqui você fica sabendo sobre seus direitos e deveres e também tudo o que acontece no Poder Judiciário Brasileiro. No episódio de hoje, a doutora Gisela Esteves, advogada do escritório Pinheiro Esteves Advogados Associados, hoje vai falar do caso dos irmãos que entraram na justiça para anular a venda de um imóvel rural, que era herança de uma irmã já falecida. Quando a causa chegou ao STJ, tiveram uma grande surpresa. Então aumente o som e boa audição. Renúncia à herança impede questionamentos sobre a venda de imóvel. Para a quarta turma do STJ, o repúdio é tido como negócio jurídico unilateral e voluntário e torna ilegítimas ações pleiteando a anulação de venda. A decisão do recurso especial 1433650, da lavra do relator do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, em relação à renúncia à herança, é um direito que todo herdeiro tem em repudiar ou aceitar a mesma. Porém, quando o herdeiro repudia a herança, que é tido como negócio jurídico unilateral, voluntário, gratuito, incondicional, indivisível, irrevogável e que retroage ao momento da morte do autor da herança, salientando o ministro que, ao contrário da informalidade do ato de aceitação da herança, a renúncia, como exceção à regra, exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termo nos autos, ocorrendo a sucessão como se o renunciante nunca tivesse existido, acrescendo-se sua porção hereditária à dos outros herdeiros da mesma classe. Este entendimento decorreu da ação ajuizada pelos herdeiros renunciantes à herança da irmã falecida, que era curatelada, e após a abertura da sucessão e antes que os herdeiros aceitassem a herança, com observação da forma por escritura pública, e foi feita por agentes capazes. A curadora vendeu um imóvel rural pertencente à curatelada por decisão judicial e depois transferiu o bem a terceiros. E após a renúncia à herança de curatelada, os irmãos renunciantes não possuem legitimidade para propor ação questionando a venda do imóvel. Note-se que a venda desta propriedade rural se deu após a morte da proprietária curatelada. E quando aberta a sucessão, os irmãos que haviam renunciado o direito à herança souberam que a falecida não havia deixado bens, tomaram conhecimento da venda e pretenderam anular a venda de um bem rural pertencente a uma irmã deles, interditada. No caso em tela, o ministro observou que a renúncia dos recorrentes se deu nos termos da legislação. E após a renúncia à herança de curatelada, os irmãos renunciantes não possuem legitimidade para propor ação questionando a venda do imóvel. Assim entendeu a quarta turma do STJ, ao negar provimento ao recurso dos dois irmãos que pretendiam anular a venda de um imóvel rural pertencente a uma irmã deles, interditada por decisão judicial. A venda foi realizada por outra irmã, que era curadora da proprietária, e depois transferiu o bem a terceiros. Os irmãos ajuizaram a ação de nulidade de negócio jurídico, afirmando que a falecida era absolutamente incapaz e que não houve autorização para a compra e venda. Segundo disseram, a falecida tinha apenas seus irmãos como herdeiros, e os dois só tiveram conhecimento da alienação do imóvel quando a abertura da sucessão, momento em que foram informados de que não haviam bens a inventariar. A venda do imóvel a terceiro foi feita após a morte da curatelada. Porém, foi o entendimento do ministro em não anular a venda. E por hoje é só. Agradecemos sua atenção e esperamos ter lhe ajudado com este conteúdo. Toda semana são lançados 2 novos episódios. Este podcast tem o apoio técnico-jurídico da Pinheiro Esteves Advogados Associados e o apoio tecnológico digital da Clã de Soluções Digitais. Para conhecer mais, os links estão na descrição. Até o próximo episódio.